Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Domingão, dia 12 de maio. Queria aqui falar com vocês, nossos colegas da enfermagem principalmente, porque hoje se inicia a Semana Brasileira da Enfermagem, né? Aquela mais famosa, acho que talvez de todas as profissões, porque é uma semana em que pese muitas pessoas falam que é uma semana de comemoração. De fato, pode até ser em muitos hospitais, em muitas escolas, muitas unidades de saúde. Mas a gente não pode esquecer que nesse dia e essa semana, esse mês, é um mês de muita reflexão, muita ponderação e muita cobrança. Então eu acredito que nós devemos usar essa semana da enfermagem, lógico, para comemorar, se é que tem algo para comemorar, mas principalmente para cobrar. Para cobrar de quem? De quem deva ser cobrado, seja do político, seja do gestor, né? Seja do sindicato, seja do conselho. Então eu acho que é o momento que a gente tem para poder debater. Eu lembro que quando eu entrei na enfermagem, as semanas de enfermagem, e eu via muito isso acontecer, era discutido questões técnicas da enfermagem. Por quantas vezes me chamaram para a semana da enfermagem para discutir curativo, para discutir novas técnicas de curativo, para discutir tantas coisas que eu acho que nós perdemos tempo em discutir esse tipo de coisas nas semanas da enfermagem. Lógico, academicamente falando, é importante discutir isso, mas profissionalmente falando, né, eu acho que a gente perdeu muito tempo. Por isso que a gente está tendo essa dificuldade muito grande de conseguir avançar nos aspectos trabalhistas. Então a gente tem uma semana da enfermagem em que muitos colegas falam, inclusive, que não tem nada para comemorar. E eu concordo. Eu concordo porque esse ano deveria ser um ano de muita comemoração. Uma comemoração de uma aplicação de uma lei, de um piso, por exemplo, que nós estamos sofrendo pra caramba para conseguir implementar. Tem estados que conseguiram implementar, ainda parcelados, né, os pisos, mas tem outros estados que nem conseguiram sentar ainda para negociar. Esses profissionais devem estar, com certeza, enchendo as redes sociais de críticas. Comemoração de quê? Né? Não fazem nada. Né? Cadê o piso? Muita gente fala isso. Eu ouço isso muito, eu vejo isso muito. Mas aqui em Brasília, especificamente, a gente pode dizer que o piso foi negociado para os técnicos de enfermagem em 3 parcelas. A primeira parcela entrou agora em janeiro, que é 50% da diferença do piso, né? A outra parcela entrará em julho e finaliza em dezembro os 3.325 para o técnico de enfermagem. Para o enfermeiro, né, conseguiram negociar agora. A primeira parcela, né, deveria vir agora, que equivale a 50% da diferença, e os outros 50% em agosto irão negociar. Tem estados que até agora não conseguiram nem negociar. Aquela decisão do STF, eu acho que se eu falar aqui eu vou ser prolixo, né? Vou falar o mais do mesmo. Todo mundo já sabe que infelizmente o STF fez uma decisão que foi a mais inédita de todas, em que ele decidiu que o piso é regional. Ora, se ele decidiu que o piso é regional, quer dizer que cada estado vai negociar o seu piso. Então cada estado vai ter dificuldade em conseguir aumentar, porque o patrão tendo força, e ele acaba sucumbindo, né, o sindicato que não consegue atrair a categoria de modo a fazer uma grande manifestação, uma grande paralisação, porque se fizer o trabalhador é mandado embora. Então o patrão acaba tendo esse poder de negociar o valor que ele quiser. E caso não haja negociação, né, eles acabam indo para dissídio. E esse dissídio é decidido na Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho
né, como toda justiça, meio corporativista, vai dizer o seguinte: olha, se o STF falou que o piso é regionalizado, e se a gente tem uma realidade aqui, vamos supor, no Acre, de que o piso é 1.500, eu não vou aumentar para 3.325 porque o patrão não está dando conta de pagar. Então nós vamos aumentar aqui o que o patrão consegue pagar. E o patrão vai inventar um monte de coisa e acabar influenciando a decisão do judiciário. Isso é o que está acontecendo no Brasil inteiro, pessoal. Então concordo de verdade que a gente está numa semana de enfermagem que não tem muito o que comemorar. Mas como eu falei, então por que não acaba a semana da enfermagem? Porque isso foi uma grande conquista, uma grande vitória e que a gente acaba aparecendo, né? Seja em meios de comunicação, seja no meio hospitalar, de que a enfermagem nesse momento está concentrando pessoas, concentrando pensadores, líderes para poder discutir. Então, sempre será importante a gente ter essa semana de enfermagem a nível nacional, viu, pessoal? Então, mesmo que você esteja chateado porque não tem nada a comemorar, não tenha essa semana da enfermagem como uma semana qualquer, tá bom? Bom, e como a gente já começou, né, eu particularmente já comecei a semana da enfermagem aqui em Brasília, fazendo um grande evento, e eu agradeço todos que participaram do evento, foi um grande evento, e o tema que eu trouxe esse ano foi um tema de união. Por que união, pessoal? Porque se a gente não conseguir de verdade botar em prática o que a gente fala, que a enfermagem tem que ser unida para poder avançar, a gente não vai conseguir avançar em algumas outras pautas, porque o piso foi a primeira pauta. Nós temos tantas outras pautas para poder avançar. Nós temos agora protocolado no Senado as 30 horas semanais. E aí o que me preocupa é que vai começar tudo de novo, a luta, as conversas, enfim, aquela confusão que a gente conhece, né? Ora, se a gente nem conseguiu resolver a questão do piso, imagine das 30 horas semanais. E aí uma avaliação minha, uma posição minha. Veja bem, se o patrão não está conseguindo nem pagar o piso, Brasil afora, para 44 horas semanais, imagina pagar isso para 30 horas semanais. Então é óbvio que agora eles estão muito mais organizados, preparados, e é lógico que o lobby, a força do empresário no Congresso vai ser muito mais organizada e muito maior. Então achar que essas 30 horas semanais vai ser uma coisa que igual o piso, vocês estão redondamente enganados. Não vai ser assim, né? Existe um grupo de empresários que trafegam ali no Congresso Nacional e que estão atentos, como eu falei, com relação a tudo que se refere à enfermagem. Eles não acreditavam no piso, por isso que o piso passou, porque a gente criou-se uma onda, era no ano eleitoral, então é óbvio que no ano eleitoral a pressão da categoria, todos unidos naquele momento, acabou que a gente conseguiu. Pois bem, então assim, só para vocês entenderem que essa luta do piso, essa luta das 30 horas semanais, é uma luta que está começando agora, já tinha uma luta anterior, agora voltou essa luta, né, que não vai ser fácil. Mas a ideia é o quê? Se organizar também. Se os empresários estão organizados, a gente também tem que se organizar. E como é que a gente se organiza? Fazendo essa junção de trabalhador, junto com o sindicato, junto com o sistema Corém e Cofem, tá bom? A gente tem que fazer essa união, pessoal. Gostando ou não, a gente tem que fazer essa união. Então eu vou fazer de tudo para que a gente possa fazer essa coalizão, para a gente poder avançar. Primeiramente no piso, porque muita gente ainda não recebeu, e nas 30 horas semanais e tantas outras coisas, né? A gente tem a tecnologia que não chegou ainda nos hospitais, continuamos fazendo serviços braçais, né? Continuamos adoecendo, né? Em especial aí as mulheres, porque a categoria 80% são mulheres, então o adoecimento mental, físico é muito grande e ninguém fala disso, né? Eu acho que a gente tem que falar em semana de enfermagem tudo isso, e é por isso que aonde eu estiver,
todos os eventos que eu participar, eu vou estar fazendo, lógico, as minhas críticas, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, tá certo? Bom, então, essa introdução, eu dou boa noite a todo mundo aí no domingão. Sei que é um domingão especial, porque além de ser o Dia do Enfermeiro, né, que se comemora no dia 12 de maio, a nível internacional, porque é o nascimento da Florence Nightingale. E dia 20 é o dia do Tec Enfermagem. Então, semana do dia 12 ao dia 20, tá certo? Mas hoje também é mais que especial, porque hoje também é Dia das Mães. Quero, inclusive, parabenizar e dizer a todas as mães que vocês são as melhores pessoas do mundo. A mãe é a melhor pessoa do mundo. Então, se a mãe é a melhor pessoa do mundo, graças a Deus que o mundo está cheio de pessoas assim. Então, muito obrigado, mãe, por você existir nesse mundo. E quem não é mãe? Pode não ser mãe, mas tem a mesma característica de mãe. Eu tenho certeza que qualquer mulher querendo ser mãe ou não, sendo mãe ou não, podendo ter filho ou não, com certeza se tivesse, agiria da mesma forma. Porque a mãe, ela não é só mãe depois que pare. A mãe é mãe porque é mulher. Então, a todas as mulheres, sendo mães ou não, ainda bem que vocês existem na nossa vida. Tá? Então, quero aqui dizer a vocês, minha gente, que a semana vai ser corrida. E aí, falando um pouco mais aqui sobre as nossas lutas aqui de Brasília, quero dizer que estou fiscalizando os hospitais privados, não estou dizendo quais eu vou, eu estou indo de surpresa, porque a gente sabe que existe lá uma maquiagem que acontece, né, naturalmente. Estou indo também nas clínicas, nos hospitais menores, né? E nós estamos na nossa luta aí da reestruturação da carreira dos técnicos de enfermagem. Essa semana é a semana que nós precisamos sentar com o governo, né? Já pedi apoio ao presidente da Câmara, para quem já conversei com o chefe da Casa Civil, nós precisamos sentar com a economia para começar a negociar. Porque dia 20 agora de maio, dia do técnico de enfermagem, tem uma nova assembleia dos técnicos de enfermagem, tá bom? Então, enfim, nós estamos trabalhando. Eu vou aqui começar a saudar algumas pessoas, tentar ler aqui alguns comentários. Eu não tô sem os óculos. A David Damasceno fala assim: Jorge, e a contratação dos técnicos de enfermagem parciais? Bom, os concursados, né? Pessoal, nós tivemos, não sei se alguém já ouviu eu dizer que teve uma chamada para concursados, né? Para médicos, inclusive, mas metade dos médicos não assumiram. Ou seja, o dinheiro está lá e esse dinheiro pode ser usado para nomear outros profissionais de saúde, técnicos, enfermeiros, especialistas, enfim. Fora isso, a gente tem na pauta do sindicato a nomeação dos concursados técnicos de enfermagem. Para vocês terem uma ideia, olha, para vocês terem uma ideia de números, nós temos aproximadamente dados da Secretaria de Saúde, tá? Nós temos aproximadamente 8.600 técnicos de enfermagem hoje na ativa na Secretaria de Saúde. Nós temos em média 3.800 enfermeiros também na Secretaria de Saúde. E algo em torno de 4.000, um pouco mais de 4.000 médicos na Secretaria de Saúde. Então, você pode perceber que, por exemplo, o que seria o ideal, né, em números, deveria ser 3 técnicos para cada um enfermeiro. Eu não estou dizendo que o enfermeiro está no número certo, não. Eu estou dizendo que hoje o que tem está muito aquém. Porque se você tem 8.600 técnicos para quase 4.000 enfermeiros, você está tendo quase que um enfermeiro para 2 técnicos. Então, deveria ser um enfermeiro para 3 técnicos. É óbvio que esse número seria um número razoável. Então, está faltando pelo menos 1/3 de técnico de enfermagem. Ou seja, eu digo que nós temos um déficit de mais ou menos 3.000 técnicos de enfermagem hoje na Secretaria de Saúde. Se aumentar o número de enfermeiros, aumenta também o número de técnicos na proporção. E nós temos também quase 2 técnicos para um médico. Imagina no hospital. No hospital, se tiver 1.000 médicos, você tem lá só 2.000 técnicos de enfermagem. Então a proporção está muito desigual. É óbvio que o médico deveria ser pelo menos um médico para 4 profissionais de enfermagem.
E não está sendo isso. Enfim, então esses números vai ser passado para as cadeias de economia para eles verem o tanto que a gente tem, o tamanho desse nosso déficit, né? Bom, então está na pauta. Deixa eu ver outra pergunta. O Diego está perguntando que nomeações de especialistas. Pois é, Diego, como nós já falamos também que esses valores que não foram utilizados devem se reverter em nomeações de concursados, especialistas, técnicos, tá? Professor Max Sonoliveira, né? Max Son Oliveira, Maxson, Aracaju, Sergipe, seja bem-vindo. Malharia Oliveira, te acho muito inteligente. Obrigado. É porque a gente estuda tanto essa parte da enfermagem que a gente não tem como não até decorar, né? Digamos assim. Todo mundo entrando aí. Domingão, né, gente? Vocês curtiram a mãe de vocês? Hoje eu tive o prazer de estar com minha mãe, né, junto com as minhas irmãs, almoçando lá no Bee House. Bee House, aqui na Ceilândia, né, o restaurante, bar-restaurante, é comida boa, preço justo e atendimento muito rápido. É a segunda vez que eu vou lá no Dia das Mães. Minha mãe gosta de ir lá. Deixa eu ver perguntas aqui. Pessoal, vai perguntando aí porque eu tô sem enxergar, eu tô quase... Tem que fechar bem o olho para poder enxergar aqui. Bom, essa semana eu vou estar em alguns lugares e aí a gente vai se encontrando, tá? Ó, na minha cidade é a Marina Alves. Na minha cidade, Itaúna, Minas Gerais, a prefeitura paga quase 10 mil para o enfermeiro. Como fica o salário do técnico? Lembrando que sou concursada. Boa pergunta. Pessoal, lembra da tese de que todos, né, independente se for público ou privado, deva receber na proporção do que diz a lei? Eu defendo isso. E é por isso que aqui em Brasília a gente está levando para o governo a proposta do pagamento do piso do técnico de enfermagem, aliás, do salário do técnico de enfermagem, na proporção de 70% do salário do enfermeiro, que é o que diz a lei nacional. Enquanto, olha, alguns advogados dizem o seguinte: não, mas isso só vale para o piso. Não tem sentido. Sabe por que não tem sentido, senhoras e senhores? Porque essa lei, ela altera a lei 7.498, que é a lei da enfermagem. A lei da enfermagem, ela está agora atrelada. Então, como é que uma lei que cria o piso altera a lei do exercício profissional, que é a lei 7.498, e nessa lei do exercício diz que o profissional técnico deva ganhar 70% do enfermeiro. Então, eu entendo, e minha equipe entende, que qualquer lugar que o enfermeiro esteja, seja no público ou no privado, o técnico de enfermagem deva ganhar 70% do salário dele. Vamos supor que nós criamos um município agora. Foi criado um município agora no Brasil. A prefeitura lá se emancipou, uma cidade, virou um município. E aí o prefeito vai abrir o primeiro concurso para enfermeiro, para a área de saúde. Aí nesse concurso, o prefeito vai colocar o piso para o enfermeiro. E para o técnico, ele vai pagar quanto? 70%. Ah, Jorge, se então ele não colocar o piso, ele colocar um salário maior. Então vamos lá. Se o prefeito fizer um concurso para enfermeiro e lá ele disser que o enfermeiro vai ganhar, sei lá, 10 mil reais, ele não pode pagar só 3.325 por técnico, porque a lei diz que tem que ser 70%. Então isso está muito claro para mim.
Agora, lógico que todos os prefeitos, os juristas da cidade, né, do governo, vai dizer que não. Não, isso é só para o piso. Lógico que não, porque essa lei alterou a lei do exercício profissional. Olha para vocês verem como uma coisa é tão ilógica, se for pensar da forma que eles querem que a gente pense. Então por que o privado, sempre o enfermeiro vai subindo e o técnico também vai chegando nele com 70%? Isso é lei. Por que no público não? Aqui em Brasília, o técnico ele recebe aproximadamente 50% do salário do enfermeiro. E eu acho que muitos estados também recebem só 50% ou até menos. Então tá errado. Mas por que recebe menos, Jorge? Sempre foi assim. Porque existiu uma cultura e existe uma cultura de valorização, lógico, do nível superior, né, e uma desvalorização do nível médio. Só que quando isso foi criado, quando essa relação foi feita, foi numa relação em que o nível médio ele tinha pouca, digamos assim, pouco aperfeiçoamento, né? Não eram técnicos, né, como são hoje. Hoje nós temos técnicos super capacitados. A formação de lá para cá, ela evoluiu demais. Eu acredito que a formação técnica, ela evoluiu mais que a evolução superior. Eu acho que os cursos técnicos hoje, eles estão mais avançados, né, proporcionalmente há 20, 30 anos atrás, do que o nível superior há 20, 30 anos atrás. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se naquela época o nível médio recebia 50%, hoje não cabe mais esse discurso, porque hoje o técnico ele está muito mais aprimorado. É um exemplo aqui de Brasília. Em Brasília nós tínhamos o nível médio que era chamado auxiliar de enfermagem e hoje ele é técnico de enfermagem. Eu sou exemplo disso. Inclusive nós mudamos o nome e muitas cidades também mudaram o nome porque eu sempre falei que dava certo. Olha, quando eu falei que podia mudar a nomenclatura, eu fui atacado, eu fui criticado, eu fui, sabe, Jorge está inventando. E hoje é uma realidade. Muitos municípios mudaram também a nomenclatura, graças a uma luta que eu puxei aqui em Brasília e a nível nacional. Santa Maria da Vitória, por exemplo, aqui na Bahia, mudou, né? Quero mandar até um abraço para a Marina, que esteve sempre nessa luta. Então, e eu vou lá fazer o agradecimento ao prefeito, sabe? E tantos outros prefeitos que mudaram a nomenclatura. Então pode mudar. Pode mudar porque aquele auxiliar de muito tempo atrás, de nível médio, que recebia 50% do salário do enfermeiro, hoje não é mais nem auxiliar, é técnico. Então ele deve receber 70% do salário do enfermeiro porque ele avançou, ele mudou sua formação, ele está muito mais capacitado. E além disso, nós não podemos esquecer que naquela época o que o técnico fazia não é a mesma coisa que o técnico faz hoje. Sabe por quê? Porque o próprio conselho ele já editou várias e várias resoluções dando poderes aos técnicos a fazerem tantas outras coisas. Entende? Então, o técnico de enfermagem ele evoluiu muito ao longo dos anos, ao ponto de, lógico, requerer os 70% do salário do enfermeiro. Então, não justifica mais nenhum município do Brasil, nenhum estado do Brasil, o técnico de enfermagem ainda ganhar 50% ou até menos 40%, como tem em alguns municípios. Não justifica mais. Qual seria o argumento, então, hoje, para manter um salário tão baixo para o técnico de enfermagem? Não tem argumento. Nós temos argumentos de sobra para poder aumentar o salário dos técnicos de enfermagem com relação aos nossos colegas graduados. Tá? Bom, então, com relação a esse 70%, todos já sabem, né? Eu queria só dizer aqui também para vocês que eu fiz um pedido ao Tribunal de Contas aqui do DF para fazer essa avaliação. Eles arquivaram, não foi julgado, arquivaram. Então, Jorge, e qual seria o meio agora? Justiça. A gente está tentando conversar com o governo para ver se eles entendem a mesma coisa. Dificilmente eles vão entender que o técnico de enfermagem vai ganhar 70%. Dificilmente. Nós vamos ter que ir para a guerra, logicamente, para cobrar. Mas, paralelo a isso, nós também temos que ir para a justiça. Que o juiz tem que entender que a gente recebe. Porque o juiz entendendo, aí não tem conversa, vai ter que pagar. Tá bom? Bom, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Um monte de gente entrando aqui.
Sejam bem-vindos a todos. Eu não Foi surpresa, né? Quando eu aviso que eu vou fazer a live, o pessoal vem e tal. Como eu estou de surpresa e muita gente ainda está se recuperando do dia, do almoço, né? Que bom. Aquelas mães aí, as enfermeiras que estão trabalhando, viu? Um abraço para vocês, mais que especial. Aqueles que estão, inclusive, dobrando, né? Aquelas que estão aqui trabalhando e suas mães estão longe, que eu sei que são muitas, meu abraço também a todas vocês. Aquelas que passaram o dia trabalhando e agora que estão indo dar um abraço na sua mãe, meu abraço também a vocês. Cara, as mulheres da enfermagem são diferentes, por tudo isso que eu falei, né? Porque primeiro é o trabalho, depois é a vida, né? O que eu acho que nós temos que começar a fazer essa dosagem, né? A vida ela é muito curta. A vida dos nossos pais, né? A vida é muito curta. Então nós temos que aproveitar o máximo que a gente puder. E eu sei porque eu estou sentindo a dor de perder um integrante da família. Então aproveitem quem tem. Bom, fomos concursados como auxiliares de enfermagem, mas temos o técnico também. Muita sacanagem, porque temos progressão, nós temos progressão de letras. A Marina está falando. Pois é, Marina, eu não sei qual estado que você está falando, mas nós conseguimos mudar vários estados, viu? Vários estados já mudaram de auxiliar para técnico de enfermagem. Então, fica aí a dica para você. Nós estamos no momento ano eleitoral para os municípios. Eu acho que o momento é agora de pressionar o prefeito, pressionar os vereadores para poder fazer essa mudança. Ainda há tempo. Depois que passar, que o prefeito ganhar, já era. Já era, porque o prefeito pode não querer mais nem saber. Então vamos escolher bem nossos prefeitos aí, viu? Vamos escolher bem. Deixa eu ver aqui. Por que em Maceió só pagou o retroativo para concursados? Pois é, a Emanuela fala o seguinte: por que em Maceió só pagou o retroativo para os concursados? Emanuela, inclusive dia 22 eu estarei aí, viu, se eu não me engano. 22 estarei em Maceió, num evento da enfermagem. Olha, por quê? Porque é o seguinte, porque pode ser que os concursados são contratos, né, são contratados pela prefeitura diretamente, e existem os indiretos, chamados credenciados. E os credenciados, eles, de acordo com o Ministério da Saúde, não têm direito ao piso. O que eu acho isso um absurdo e que ninguém está mudando ninguém está fazendo nada para mudar isso, essa realidade. Eu estava doido para encontrar a ministra Nízia para conversar com ela justamente isso. Ora, como é que você paga, como é que o Ministério paga, né, o piso para um hospital privado que atende 60% do SUS, e por que ela não paga para uma cooperativa ou uma empresa credenciada que presta serviço para a prefeitura que é 100% SUS? Não tem lógica isso. Eu não sei de onde que eles tiraram essa interpretação. Repito, vamos entender. Se for uma empresa privada que atende mais de 60% SUS, ele recebe o piso, o complemento do piso, certo? A empresa privada, o hospital privado. Agora, se for uma cooperativa ou uma empresa privada que presta serviço, né, com as pessoas, presta serviços para a prefeitura, eles não recebem o repasse. Eles são chamados credenciados, não recebem o repasse e com isso eles não recebem o piso. Então, por que isso? Por que uma empresa, eu falo um hospital, ele atende, ele recebe, e uma empresa que manda os trabalhadores para a prefeitura prestar serviço 100% SUS e não recebe? Ora, está atendendo o SUS, todo mundo está atendendo o SUS. Então por que eles não pagam? Não estão pagando. E a gente não consegue mudar esse entendimento. Não consegue, simplesmente. O Ministério decidiu, bateu o martelo e pronto. Aí eu estou vendo o ministro, a ministra indo, ministra não, né, a equipe do Ministério indo nas cidades fazerem lá, sei lá o que estão fazendo, né, falar sobre o piso, e eu não estou vendo nenhuma manifestação.
um debate, né, sobre isso. Então, o que a gente tem que fazer é que, se o Ministério for na sua cidade, debata isso com ele. Só questione isso. Olha, por que vocês estão pagando o piso para a empresa, o hospital privado? Você paga o piso para ele, que presta 60% para o SUS ou mais, e para a empresa que foi lá, levou os trabalhadores para a prefeitura, você não está pagando nada. Não está certo isso, está errado isso. Enfim, então isso a gente vai ter que começar a debater. E essa semana é uma semana interessante. Eu tenho certeza que a ministra e a equipe do Ministério da Saúde deva participar de alguns eventos Brasil afora, aí da Semana da Enfermagem. E se ela tiver, vamos cobrar. Gente, o que está faltando agora é um pouco mais de cobrança por parte dos trabalhadores. A gente deu uma esfriada geral depois do piso. Até o piso acontecer, todo mundo ia para a rua, a cidade se mobilizava e tudo mais. Tudo bem que era eleitoral, né? Nós tínhamos um ano eleitoral. E aí, aquele negócio, ano eleitoral tudo acontece, né? O pessoal fica mais afoito, querendo aparecer e tudo mais. Inclusive, ano eleitoral para enfermagem é uma coisa de louco, né? Todo mundo quer ser candidato, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer falar do piso e tal. Depois que acaba a eleição, todo mundo some. Quem foi eleito está lutando ou não, não sei. Quem não foi, esquece, fica até com raiva da enfermagem e a vida segue. E aí vocês ficam sofrendo, né? Então, assim, a gente tem que ficar esperto, né? Porque tem muita gente querendo surfar na onda. Sempre foi assim, mas não é só na enfermagem não, é em todas as categorias. Então, como esse ano é um ano eleitoral, né? De novo para vocês, porque para a gente aqui em Brasília não tem, mas o resto do Brasil tem, prefeitura e vereadores. Então vamos cobrar dessa rapaziada aí, né? Que está querendo se candidatar. Bom, eu vou fazer uma live depois só para falar sobre eleições, tá? Eu vou fazer uma live, pessoal. Eu estou preparando um material. Na verdade, vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre a carga horária, sobre o piso para as 44 horas semanais. Eu consegui entender uma fórmula que já é decisão do TST com relação à carga horária. Por que os empresários estão colocando a carga horária para 220 horas mensais? E nós fazemos 189 horas mensais. E tem empresário que está pegando, já jogando o piso para 220 horas mensais e depois faz a proporção para 189 horas mensais. Estão fazendo errado, estão desconsiderando o descanso. Então, eu estou preparando uma aula que eu vou fazer, essa aula, vou gravar e vou disponibilizar aqui no vídeo. Vou disponibilizar também para os conselhos regionais, né? Aqueles que quiserem, obviamente, né? E deixar à vontade para todo mundo entender os cálculos de uma vez por todas. Porque, cara, não tem jeito. Acho que a frase é: conhecei a verdade e a verdade libertará. Então, vamos saber a verdade para a gente cobrar, inclusive dos sindicatos. E eu tenho certeza que muitos sindicatos não sabem fazer esse cálculo, que é um cálculo complexo, muito complexo. Mas, enfim, vou fazer para a gente entender. E vai ficar gravado, vai ser um vídeo bem produzido para vocês nunca mais esquecerem. E toda vez que tiver dúvida, vai ao vídeo. Quem tiver dúvida no hospital, manda para o hospital, para o RH, porque não tem como não aprender do jeito que eu vou fazer, tá bom? Bom, esse vai ser o presente da enfermagem também que eu vou dar, porque vai ser agora na semana da enfermagem que eu vou gravar. Vou tentar gravar agora a semana da enfermagem, mês da enfermagem, melhor dizendo, porque a semana da enfermagem é muito, muito curta e eu acabo indo para muitos lugares, tá bom? Mas, pessoal, eu queria mesmo só entrar aqui, dar um alô para vocês, que tem muito tempo que eu não converso com vocês, tem muito tempo que eu não entro aqui na live, até por tudo que aconteceu na minha vida. E aí agora a gente vai criar o hábito de conversar mais aqui cara a cara, tá bom? Vocês fazendo a pergunta, eu respondendo, porque aqui pelo menos é um lugar que eu posso debater com vocês. Porque eu não consigo ir em todos os hospitais. Inclusive peço até desculpas aí àqueles hospitais que eu não consigo chegar. Amanhã às 9 horas eu estarei no Hospital do Gama,
tá? Vai ter a abertura da Semana da Enfermagem, vou estar no Hospital do Gama. Quarta-feira de manhã vou estar na Faculdade IESB e por aí vai, tá bom? Então, eu vou sempre comunicar aí para onde é que eu vou estar. Caso você queira fazer alguma pergunta, queira ir lá para a gente conversar, a gente vai conversar pessoalmente, tá bom? Pessoal, é isso. Mamães, mulheres, parabéns, viu? Eu sei que, mãe não é só um dia. Eu sei que não é. E todo mundo que é filho sabe que não é. Mas esse dia é um dia da gente enaltecer ainda mais a esse gênero que é o escolhido por Deus para gerar. Aquelas que não querem gerar, ok. Aquelas que não podem gerar, ok. Mas saiba que você foi escolhida por Deus para poder gerar. Tá bom? Meninas, rapazes, obrigado, uma boa noite, até uma próxima, hein? Bom domingo, bom resto de domingo e uma semana abençoada para todos vocês, certo? Um abraço, fique com Deus.